Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo desiste oficialmente de contratar Douglas Costa e foca em Soteldo. Será que vai ter negócio? Patrick acertado e Lisiero indo pro Inter. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora trazer as notícias do tricolor paulista. A informação do dia é que o São Paulo desistiu de contratar Douglas Costa do Grêmio. Para minha tristeza, porque eu imaginei que o Grêmio se livraria desse problema, mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque recentemente surgiu mais um boato não, né? Uma informação de que o Douglas Costa agendou o seu casamento, mais uma vez, né, o casamento do Douglas Costa, para o dia 19 de janeiro, em meio à pré-temporada do Grêmio, sem comunicar ao Grêmio, o Grêmio nem sabe o que está acontecendo. Então todo esse imbróglio, todo esse comportamento do Douglas Costa acabou pesando para que o São Paulo desistisse do negócio. O Júlio Casares já tinha falado do interesse, mas falou que não ia atravessar nada em relação ao Grêmio, estava esperando ele se resolver com o Grêmio, só que ele não se resolve nunca e o São Paulo tem que agir. E o São Paulo precisa obviamente, né, buscar outras opções no mercado da bola e também porque o staff do Douglas Costa não respondeu mais o São Paulo, tinha demonstrado interesse no início, mas depois os caras realmente não parecem muito preocupados, né? E o São Paulo precisa pensar na vida dele. Tá certíssimo o São Paulo. O Grêmio que arque com esse problema, que assuma essa bomba, que abraça esse rojão, porque é problema do Grêmio mesmo, que fez um contrato longo, com valor altíssimo, e vai ter que segurar se o cara não quiser ir para lugar nenhum, se, enfim, o Grêmio não conseguir um clube para pagar o Douglas Costa, vai ter que pagar ele mesmo, mesmo que ele represente 20% da folha salarial do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Pois bem, o São Paulo desistiu do Douglas Costa e por quê? Porque existe uma negociação, eu não digo avançada, talvez avançada seja um termo muito otimista, porque o futebol ele depende de muitas variáveis, né, nessas negociações do mercado da bola. Mas existe uma negociação em andamento e muito possível de acontecer envolvendo Soteldo. Soteldo. O baixinho Soteldo ex-Santos, que hoje defende o Toronto FC, o venezuelano. Por que o São Paulo desistiu do Douglas e focou no Soteldo? Por quê? Porque só um deles pode chegar. Eles ganham um salário altíssimo e o São Paulo não tem condições de bancar ele sozinho. Portanto, ele precisa de um investidor. Ele consegue um investidor para bancar apenas um deles. Então você tem que escolher entre um ou outro. Quando ele vê que há uma perspectiva melhor na contratação do Soteldo e que o Douglas Costa só está enrolando o Grêmio e tem problemas extra-campo, e, enfim, um monte de coisa, o São Paulo resolveu desistir do negócio e focar, mirar, destinar todos os seus esforços para a contratação do Soteldo. É simples essa contratação? Não. A informação foi trazida em primeira mão ainda no final da temporada passada pelo meu amigo João Pedro Sgarbi, meu companheiro de jogo aberto. Eu acompanhei bastante de perto assim, a apuração dele com a notícia e vi que ele tinha fontes muito confiáveis que estavam diretamente ligadas à negociação. O São Paulo estava tentando se acertar com o Toronto, que estava inclinado a liberar, seja por uma venda ou por empréstimo, mas que o São Paulo precisava acertar a questão salarial, que também é um pouco delicada. Apesar de contar com um investidor, ele ainda precisa baixar a pedida, porque o salário do Soteldo, já falei para vocês, é muito acima do que paga o mercado brasileiro para essas grandes estrelas. Eu estou falando de 2 milhões de reais por mês. É muito dinheiro. E o próprio Toronto pagou pelo Soteldo 6 milhões de dólares. Então ele quer, obviamente, algum ressarcimento. O São Paulo não tem dinheiro. Conta com investidor, mas não necessariamente para bancar um valor dessa magnitude. Então o São Paulo está fazendo o quê? Está oferecendo ao Toronto um empréstimo de 1 ano, mas com uma opção de compra depois do final da temporada, porque aí sim vai obrigar o São Paulo a ter que desembolsar o valor, mas pelo menos vai ter 1 ano para ajustar as contas, daqui a pouco pode ter um resultado esportivo interessante, mas precisa acertar o salário com ele inicialmente, porque ele sob contrato com o Toronto, ele pode ficar lá ganhando aquele salário exorbitante. Se ele vem para o São Paulo, ele precisa baixar um pouco aquilo que ele ganha, porque senão fica inviável, mesmo que o São Paulo conte com o investidor. Ou seja, não é um negócio muito simples, mas as fontes ligadas à negociação, que conversaram inclusive recentemente com o Sgarbi, disseram que seguem otimistas no negócio. E as informações de setoristas e jornalistas que acompanham muito de perto o São Paulo, como o André Hernan, como o André Plihal,
disseram que, nesse momento, o clube está focando seus esforços no Soteldo e que existe, sim, a possibilidade de contratação. Bom, diante de tudo que a gente ouviu falar do São Paulo nos últimos dias, esse seria o grande reforço. Esse seria o jogador que mudaria o patamar do time. Esse seria um reforço de necessidade urgente dentro das características essenciais que o time precisa. O Rogério Ceni bateu muito nessa tecla. Preciso de um driblador, de um velocista, de um ponta. Até agora, tudo que a gente viu foram reforços de outra natureza, importantes, pontuais e tudo mais, mas nenhum que se assemelhasse à qualidade que tem o Soteldo, que tem 24 anos apenas, que ainda tem poder de mercado, de revenda e que pode arrebentar no São Paulo, como fez na equipe do Santos, mesmo com o Santos com dificuldade, ele ainda foi aquela supremacia técnica pela habilidade que ele tem. Pois bem, o São Paulo até agora contratou o Rafinha, o Alisson, renovou com o Arboleda e agora fechou com o Patrick. A gente já tinha trazido, né, a negociação, os valores ainda não foram revelados, mas se fala no 1 milhão de euros por 30% dos direitos, o que eu acho realmente muito valor para o Patrick, ainda mais para um clube com dificuldades financeiras, podendo, de acordo com metas, pagar pelos outros 20%, porque o Inter tem direito só 50% do Patrick, né? Então ele estaria repassando 30% ao São Paulo, ficando com 20% e tendo que repassar 20% depois, de acordo com metas, por mais 3 milhões de reais, o que daria um custo de quase 10 milhões de reais pelo Patrick, que tem 29 anos e que é um jogador que pode, inclusive, ajudar, mas eu honestamente não vejo a necessidade em termos de elenco que o São Paulo tem em relação ao Patrick. Acho que ele chega para ser titular, inclusive, pode colaborar, é um bom jogador, marcador, brigador, tem um problema físico que se resolver pode realmente ajudar, mas não era a necessidade do São Paulo. Enfim, o curioso é que o, o, o São Paulo está contratando o Patrick e repassando o Lisieiro para o Internacional. E o Inter está repondo o Patrick com o Lisieiro. As negociações elas são paralelas ou são independentes, elas não têm uma relação própria, mas a gente sabe que elas acabaram acontecendo até porque, né, você está falando de uma via de mão dupla aí, de jogadores que estão saindo de um clube e indo para o outro. Mas, de qualquer forma, inclusive o Patrick está indo com transferência de direitos econômicos, né? Está indo para ser jogador do São Paulo e, no caso do Lisieiro, ele está sendo emprestado por um ano com opção de compra para o Internacional, que está buscando o Lisieiro para repor a saída do Patrick. Olhem como é o futebol. E o Lisieiro, daqui a pouco com troca de ares, né? Um cara jovem, tem 23 anos, que surgiu muito bem, o Rogério Ceni até tentou aproveitá-lo, ele não aproveitou a chance, acho que ele não aproveitou a chance, não foi bem nessa última temporada. O Lisieiro sofreu com lesões logo que subiu também. Enfim, pode ser que a mudança de ares, pode ser que no Beira-Rio ele consiga ter mais sequência e aí o próprio São Paulo possa fazer dinheiro com ele ali na frente, com o próprio Inter, ou até mesmo se vier alguma proposta maior, ele se valorizando lá no Internacional. Mas esses são os negócios do tricolor paulista. Douglas Costa não vem, o Soteldo pode vir, o Patrick já fechou e o Lisieiro foi embora. E aí, o que vocês acharam desses negócios do São Paulo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!